Ao Leve a Vida Leve. Eu sou a Bianca e eu tô aqui nesse cantinho para conversar com vocês sobre alguns assuntos que as pessoas certamente pensam em vários momentos da vida, talvez vários dias, várias horas do seu dia, da sua semana, mas que deixam para lá achando que são coisas desimportantes, né? A gente para a nossa vida para falar de dinheiro, para falar que o dinheiro está faltando, para falar dos compromissos, para falar dos problemas, para falar, às vezes até fofoca, sei lá, dos problemas econômicos, né? E tudo isso ganha um peso enorme, né, na nossa vida. A gente para e acha que tem que dedicar tempo a isso. Claro, a família, os amigos, os afazeres domésticos, a rotina de trabalho, tudo isso ganha, é importante, né? Mas a gente não coloca como no mesmo grau de importância, e às vezes em grau nenhum, falar sobre a gente, né? Falar sobre o que a gente gosta, descobrir o que a gente gosta, falar sobre o nosso bem-estar. Por que não falar sobre a nossa felicidade? A felicidade é um tabu, né? A gente bota outras coisas como tabu, mas a felicidade também é um tabu. Você falar sobre felicidade é tipo, ih, coitada, vive fora da realidade. Olha onde ela tá. Falando de felicidade. Quem é ela para falar de felicidade? Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para pensar nisso. Eu tenho que viver, eu tenho conta para pagar. Só que a gente não para pensar que as contas começam a ficar difíceis de pagar e a nossa vida começa a ficar difícil de viver quando a gente está muito infeliz. E a infelicidade, ela vai passando o tempo e a gente bota debaixo do tapete, a gente finge que as coisas não aconteceram, né? Que coisas ruins não estão acontecendo, mas chega uma hora que ela tá tão grande dentro da gente, tão gigante, que ela explode como uma doença, ela explode como um problema mental, né? Um burnout, uma depressão, né? E o que nos deixa inaptos, inábeis a gerir a nossa própria vida, né? Então, de repente, a gente para de conseguir ser quem a gente é. Mas, na verdade, a gente nunca foi quem a gente é, porque a gente nunca se permitiu ser quem a gente é. Porque a gente estava mais preocupado em fazer aquilo que a sociedade coloca pra gente, que é trabalhar, né? O que a gente coloca na nossa cabeça, as nossas ideias, os nossos... E temos que fazer e fazer e fazer. Uma hora o corpo diz, não, olha, agora você vai parar. Às vezes é uma parada circunstancial, né? Que você tem um aviso ali do tipo, ó, se liga aí que tá indo no caminho errado. E você tem a chance de redirecionar a sua vida. Às vezes é uma coisa mais séria. E às vezes você tem um desligamento total, né? Você morre e aí acabou. Pelo menos nesse momento, nessa vida, do jeito que a sua vida é. Então a gente não vai falar disso, a gente não precisa falar disso agora, mas por que a gente não para entender por que a nossa vida não nos satisfaz? Por que a gente não para entender o que nos deixa feliz, o que nos satisfaz, o que a gente gosta de fazer? A gente não faz perguntas básicas pra gente mesmo, né? O que eu gosto de fazer? Por que eu tô aqui? Por que eu vivo? O que me move todos os dias? Por que eu acordo todos os dias? Pra quê? Por quê? Pra quem? Pra mim? É pra mim que eu gasto meu tempo? Eu passo todos os meus dias de 24 horas fazendo o que pra mim? Quais são as coisas que eu faço pensando em mim? Ah, porque eu não posso ser prioridade. Todo o resto é, claro, né? Família, o trabalho, as contas, né? Os problemas, tudo isso é muito importante. Mas você não é, não? E a sua cabeça, a sua saúde? E o que você quer fazer da sua vida? Isso não é importante? A gente está aqui para falar um pouco sobre isso, né? Eu sou igual a todo mundo, então eu também sou essa pessoa que durante muitos anos da minha vida me recusei a olhar para mim. Me recusei a pensar sobre mim. E me recusei a me ver, né? Tudo isso de forma também totalmente impensada, porque na verdade eu tinha tempo para pensar bastante, para estudar bastante, para trabalhar bastante, para fazer bastante coisa pelos outros, mas muito pouco por mim. E eu acho hoje, olhando, né, o que eu já ganhei da vida e o que eu aprendi,
que talvez eu possa ajudar outras pessoas, né? E se eu puder, com um pouquinho que eu aprendi, com as pequenas coisas que eu sei e com essa virada de chave que eu dei na minha vida, e ainda tô dando, tá? Porque não muda, não é assim tão rápido, não. Será que eu não posso ajudar outras pessoas a também fazerem esse movimento? Ou pelo menos a pensarem mais, né, na vida delas? Sei lá, se eu puder, de alguma forma, poder provocar uma centelha, um pensamento, uma inspiração, essa é a proposta. Essa é a minha ideia, né? Todo dia vir aqui e em pouquinho tempo falar um pouco sobre a nossa vida, o nosso autoconhecimento, o nosso bem-estar e, por que não, a nossa felicidade, né? Que eu acho que a gente tem direito a querer ser feliz. A gente deve querer ser feliz. A gente deve querer viver e ser feliz. Isso não tem preço, isso não é problema nenhum, tá? A gente não tá aqui na vida para ficar sofrendo o tempo todo, a menos que a gente queira sofrer o tempo todo. É uma escolha nossa e a gente vai descobrir isso ao longo do tempo e das nossas conversas. Então, obrigada por ter vindo. Se você veio, tá aqui, se gostou, curte, assiste mais algum outro vídeo, compartilhe e volte aqui, dê sua opinião e conte sua história e vamos compartilhar e vamos aprender juntos, tá? Beijo grande. Tchau.